Agora a porra ficou séria. Eita, primeiro palavrão que eu falo aqui. O vídeo de hoje traz como assunto o terror dos concurseiros, dos vestibulandos e da galera do Enem. Mais apavorante que... mais assustador que... e talvez até mais horripilante que... eu estou falando da crase. Mas não entre em pânico, porque o Julinho aqui te pega no colo, acalma o teu choro e te dá a letra pra não errar mais. Mas antes, roda a vinheta. Fala, turma, tudo correto? Este é o Português de Boa, eu sou Júlio Cunha Neto e... ah, português não é importante? Interessante, poderia argumentar em 30 linhas? Ah, pois é, a crase, motivo de drama, angústia, desespero para todos aqueles que se preparam para uma prova de português. Mas pode parar que ela não é esse bicho papão todo não, é mais simples que mijar pra frente. Ficou interessado? Quer aprender de vez sobre a crase? Então faz o seguinte, dá um joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para ser avisado das próximas novidades que pintarem por aqui. Ah, e hoje eu vou lançar um desafio, convide mais uma pessoa para vir aqui e se inscrever no Português de Boa. Não vamos deixar esse aprendizado morrer por aqui, né? Vamos compartilhar com mais pessoas. Que tal? Eu não sei se é arte, mas eu gosto. A palavra crase tem origem grega e significa mistura, fusão. No português brasileiro é montoeira mesmo. E na gramática da língua portuguesa ela é usada para unir duas vogais iguais, no caso, dois As. O A, preposição, e o A, artigo feminino definido. É como se fosse um A vitaminado, um A pica das galáxias, um super A. Primeiro eu vou te ensinar 5 situações em que a crase é obrigatória, sem choro nem vela, tem que usar mesmo. Regra número 1, põe a crase entre verbos ou adjetivos que exigem preposição a e palavras femininas. Olha os exemplos. Você precisa obedecer às regras do condomínio. Obedecer exige preposição a. Obedecer a quem? Às regras, palavra feminina. Nas próximas férias irei à praia. Ir a algum lugar. Que lugar é esse? A praia. Esta noite assistirei à peça de teatro. Assistir no sentido de olhar, de observar, tem preposição a. Vai assistir ao quê? A peça de teatro. Fique atento à lição de hoje. Atento é um adjetivo que exige preposição a. Ficar atento a alguma coisa. E que coisa é essa? A lição. Ele é idêntico à irmã. Aí também um adjetivo que exige preposição a, idêntico a alguma coisa, que é a irmã. Você tá ficando careca, hein? Um cuidado especial com lugares. A gente só põe a crase em locais que usam artigo feminino. Por exemplo, a Bahia, a Inglaterra, a França. Aí você pode escrever: eu fui à Inglaterra, mas nunca, jamais põe a crase em eu fui a Portugal. Tá, eu queria evitar usar aquela frase bem lugar comum. Come on, I know it's just dangling off the tip of your tongue. Let me hear it just once, please. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase pra quê? No exemplo anterior, eu vou à Inglaterra e volto da Inglaterra, então tem crase. Vou a Portugal, mas volto de Portugal, então não vai crase. Bom, nessa regra da preposição a mais o artigo feminino a, existe uma forma de saber direitinho se vai crase ou não. É só transformar o feminino em masculino. Funciona da seguinte forma: nas próximas férias irei à praia. Vamos agora trocar praia por uma palavra masculina, sítio. Nas próximas férias, irei ao sítio. Então, sempre que no masculino a virar ao, é sinal de que tem que meter a crase. Isso clareia a minha mente, então eu estou pronto. Segunda regra obrigatória para a crase, ela sempre vai em indicação de horas. Olha só, acordei às 8 horas da manhã. O ônibus sai pontualmente às 15 horas.
No Brasil? Duvido! A loja fica aberta das 9 às 22 horas. Mas aqui vai um alerta: quando a indicação de horas leva a preposição, aí não tem crase. Tipo, estamos na fila desde as 5 horas. A consulta foi reagendada para as 10 horas. A reunião terminou após as 18 horas. A exceção é a preposição até. Aí, tanto faz. Esperei até às 20 horas, com crase ou sem crase. Escolha uma e seja feliz. Regra 3. Use a crase quando a expressão "a moda de" ficar subentendida, ou seja, quietinha, escondidinha, pianinha, sem dar um pio sequer. Quer uns exemplos? Ah, eu sei que você quer. Ela cozinhou um bacalhau a Gomes de Sá. Ontem comi um bife a Osvaldo Aranha. O centroavante fez um gol a Pelé. Ele usava calçados a Luís XV. A quarta regra diz que devemos usar a crase em locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Anota que a lista é grande, olha só algumas. Às vezes, às pressas, às escondidas, às custas de, à sombra de, à noite, à tarde, à direita, à esquerda, à deriva, à parte, ir às compras, ir às urnas, ir à forra, pagar à vista, à medida que, à espera de, etc. Eita, pausa para molhar o bico, só assim para continuar. E a quinta regra para o uso obrigatório da crase é quando junta um verbo ou adjetivo que leva a preposição a, mais os pronomes aquela, aquele, aquelas, aqueles, aquilo, a qual, as quais. Ele deu um trocado àquele mendigo. Ela ficou igual àquela atriz. Eu me refiro àquilo que você fez. Essa é a professora a qual todos devem obedecer. Who has the answer to my question? You, Chubbs. Há casos em que a crase é facultativa, pode ser usada ou não. Eu já falei da preposição até, mas tem ainda outras situações. Olha só, antes de pronomes possessivos femininos. Exemplo, voltei à minha cidade esta manhã. Obedeça à sua mãe. E a crase também é facultativa antes de nomes próprios femininos. Olha só, diga a Maria que eu sinto muito. Crase ou não é só escolher. Mas peraí, Júlio, você não vai falar dos casos em que não vai crase? Ora, veja só, pequeno gafanhoto, esse é justamente o problema da maioria das aulas de português. Os professores teimam, insistem em falar das situações em que não vai crase, mas acabam se esquecendo de explicar o que é a crase, que é o que realmente importa. Se você prestou atenção no que eu falei até agora, você entendeu que a crase é a união do a preposição e do a artigo feminino. Portanto, não pode ir crase antes de verbos, antes de palavras masculinas, nem com a maioria dos pronomes. Não é verdade? É, tá bom. E chegamos ao fim da aula de hoje, pessoal. E eu aposto que a crase não mete mais tanto medo assim, né? O sangue de Jesus tem poder! Desta vez o meu abraço especial vai para o Wallace Oliveira, o Lucas Oliveira e a Ana Paula Pause, que estão sempre comentando aqui no Português de Boa. Você pode comentar também, aliás, eu tô curioso para saber o que você achou da aula de hoje. Aproveita e conta para mim o que você quer aprender nos próximos vídeos. Vamos ajudar o Português de Boa a ensinar que escrever bem dá superpoderes. Going forward in time, to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605,000. How many did we win? 1. Lembrando que tem mais dicas no site portuguesdeboa.com.br. Partiu aprender? Então, falou! Pode ir pro banheiro agora.